Gente, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto e nós vamos estudar hoje os polinômios. Na última aula nós estudamos monômios, nós estudamos adição, subtração, multiplicação e divisão de um monômio e hoje nós vamos estudar os polinômios. Pela própria etimologia da palavra poli significa vários, né? Vários monômios. O que que acontece? Vamos supor que eu tenha aqui três áreas e cada uma área eu represente por um monômio. Observem essa figura que eu vou desenhar aqui agora para vocês. Observem essa figura aqui, ó, de um quadrado, que é a minha primeira figura. Observe a outra figura que eu vou desenhar aqui, ó, que no caso é a minha segunda figura. E por último, outro quadrado bem aqui que representa a minha terceira figura, ok? Daqui para cá, ó, é x, que é um quadrado, daqui para cá é x, e esse aqui é um retângulo, daqui para cá é y e aqui é x, né? E daqui para cá é y. Muito bem. Olha só, gente, a área da figura 1, representa x ao quadrado, que é um quadrado, né? A área da figura 12, que representa um retângulo, é igual a x vezes y. Multiplica-se as duas dimensões. E a área da figura 3, que também é um quadrado, é igual a y quadrado. E se eu pedir a área total para vocês? A área total é a soma da área 1 mais da área 2 mais da área 3, que seria x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Percebam uma coisa, ó, que cada uma dessas áreas aqui, ó, da área 1 é x ao quadrado, da área 2 é xy, da área 3 é y ao quadrado, representa o monômio. Quando eu vou tirar a área total, da minha região aqui, ó, fica x ao quadrado mais y mais xy mais y ao quadrado. Essa expressão ela representa um polinômio, tá? Então, perceba que nesse caso aqui, ó, nós somamos que não tem termos semelhantes. Observe que não tem termos semelhantes porque aqui é x ao quadrado, aqui é y ao quadrado e aqui é xy. Então, essa expressão indica uma adição de monômios, porque esse x ao quadrado é um monômio, esse xy aqui é outro monômio e esse y ao quadrado é outro monômio, que não são semelhantes. Então, essa expressão aqui está indicando uma soma de monômios não semelhante. Quando isso acontece, a gente diz que essa expressão é um polinômio, tá? E observe que esse polinômio aqui é de três termos, né? Porque aqui está o primeiro, aqui está o segundo e aqui está o terceiro termo. Então, polinômio, gente, é toda expressão que indica uma soma ou subtração de monômios, tá? Não semelhantes, obviamente. Então, você tem uma soma de monômios ou uma subtração, essa expressão ela vai representar um polinômio, entendeu? Então, vamos colocar aqui mais exemplos de polinômios para vocês, ó. Nós podemos ter esse polinômio 5a ao quadrado menos 3a mais 1. Eu posso ter aqui, ó, 4x ao quadrado menos 3xy mais 10, tá? Tudo isso são polinômios. Observem que a expressão aqui, ó, eu tenho um polinômio de três termos, aqui um polinômio também de três termos, mas eu posso ter um polinômio também de dois termos, ó. Ó, esse 2x mais 6 é um polinômio de dois termos, entenderam? Então percebam, gente, que quando você tiver só uma expressão, a gente chama de monômio. Olha só, você tem uma expressão, você chama de monômio, tá? Que eu já expliquei na aula passada. Então 2xy, isso aqui é um monômio. Vocês têm duas, a gente chama também de binômio, que já é um polinômio, mas a gente chama também de binômio, que são duas, né? Como nesse caso aqui, ó, a ao quadrado menos 3ab. Um trinômio, que é esse caso aqui também, ó, quando eu tenho três termos, né? Quando eu tenho três termos, por exemplo, 4x ao quadrado menos 3xy mais y ao quadrado, certo? E um polinômio quando você tem vários. Na verdade,
Esses dois aqui, ó, já funcionam como um polinômio, tá? Já funcionam como um polinômio. Mas especificamente quando tiver só dois, a gente chama de binômio, quando tiver três, a gente chama de trinômio. Mas de maneira geral, eles dois já representam um polinômio. Por quê? Porque um polinômio é uma adição ou uma subtração de monômios. E aqui nós temos uma subtração, aqui nós temos uma subtração e adição. Então já fica claro que essa expressão aqui, ó, as duas, já é um polinômio. Nesse caso bem aqui, ó, do 2xy, ele é de fato o que? Um monômio, tá bom? Muito bem. Então, vamos falar a questão de redução de uma expressão que é polinomial, tá? Nós iremos reduzi-la. Como é que nós vamos fazer isso, professor? Então, prestem atenção, por exemplo, nessa expressão bem aqui, ó. 2x² menos 5x mais 3 menos 3x² menos 3 mais 7x. Observe essa expressão aí, ó. Gente, eu posso reduzir essa expressão. É um polinômio, porque aqui eu tenho adição e subtração de vários monômios. Cada uma expressão individualmente é um monômio. Como eu estou juntando todo mundo e somando e subtraindo, se torna o quê? Um polinômio. Eu posso reduzir esse polinômio de maneira mais enxugada, como nós falamos, né? Mais simples. Ele tá uma expressão, né? Uma expressão aqui com quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um polinômio de 6 termos, mas eu posso reduzi-lo para outro polinômio menor, de 3 termos, 4 termos, entendeu? Aqui está de 6 termos, se vocês observarem, mas eu posso reduzir. Como é que eu vou fazer isso, professor? Olhando os monômios semelhantes. Não se esqueçam disso, que a ideia lá de monômio aqui é a mesma. Eu só posso somar e subtrair monômios semelhantes, ou seja, tem a mesma parte literal. Então, observem que esse 2x² aqui, ó, eu vou fazer a operação com esse menos 3x². Observe isso aí, gente. Eu pergunto aqui para vocês, muita atenção agora. Qual é o sinal desse 2 aqui? É mais. Então você tem mais 2x² e menos 3x². Então mais 2x² e menos 3x², os sinais são o que, gente? São diferentes. Então o que que você vai fazer? Conserva o sinal do maior número e subtrai. Então vai ser menos. E você vai pegar 3 tirar 2, só sobra 1, né? Que no caso só vai ficar x², certo? Depois, você tem esse outro monômio aqui, ó, menos 5x e esse mais 7x. A expressão é a mesma que você fez com outra. Conserva o sinal do maior número e subtrai, certo? Então, quem é o maior número? Do 7. Então, você vai botar mais. E você vai pegar 7, tirar 5, fica 2. Então, 2x, né? 2x. Como aqui é mais 3 e menos 3, vai dar 0. São simétricos, então a soma dá 0. Então, olha só, eu reduzi um polinômio de 6 termos para um polinômio de quantos termos? De 2, porque aqui é só menos x² e mais 2x. Então, observe que a gente pode fazer essa redução. Quando eu der um polinômio para vocês de 10 termos, 15 termos, você pode reduzir através dos monômios semelhantes. Não se esqueçam disso. Usando os monômios semelhantes, vocês conseguem reduzi-lo, tá bom? Aqui, ó, eu tinha um polinômio de 6 termos e eu reduzi para um polinômio de quantos termos? De 2 termos, tá? De 2 termos. Então, a gente consegue redução, tá, desse polinômio através dos termos semelhantes. Professor, agora se eu der um polinômio muito grande para vocês, e a gente não conseguir reduzir, você deixa assim mesmo, entendeu? Mas na maioria dos casos a gente consegue reduzir, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora também sobre o grau do polinômio. A gente viu o grau do monômio, nós vamos ver também o grau do polinômio, tá? Então, observem esse polinômio aqui, gente, ó, exemplo de um grau de um polinômio. 4x à terceira menos 3x² mais 5, tá?
ele é um polinômio de grau 3, tá? O grau, diferentemente lá do monômio, aqui vai ser um pouco diferente. Qual é o grau desse polinômio? 3. Por quê? Porque você vai olhar para a expressão, para o termo de maior grau. Então, observem que aqui eu tenho um polinômio de quantos termos? Na verdade, é um trinômio, né? Porque eu tenho 3 termos, ó. Eu tenho um termo, 2 termos e o terceiro. 1, 2, 3. O que que acontece? No grau do polinômio, gente, você vai olhar para a expressão de maior grau. Então, o grau de um polinômio é numericamente igual à soma dos expoentes da parte literal de seu termo de maior grau. Obviamente, depois de reduzidos, né? Seus termos semelhantes. Então, depois que você reduziu, no caso aqui ele já está reduzido, porque não tem como mais eu somar ou subtrair, porque os termos são diferentes aqui, ó. Observe que aqui é x a terceira, aqui é x ao quadrado e aqui é só 5. Então, não tem como mais eu somar aí. Já está sintetizado. Mas o que que eu posso fazer, professor? Só tirar o grau. E o grau, tu vai olhar para o termo de maior grau, que no caso é esse x a terceira, tá? Que no caso é de terceiro grau. Então, esse polinômio aqui é de terceiro grau, tá? É só você fizer isso. Você vai olhar simplesmente para ele e vai apontar o seu grau, tá bom? E se tiver assim, professor, por exemplo, 2x mais xy menos 6y. Olha para a soma, porque você vai ver o seguinte: você vai somar dos expoentes da parte literal de seu maior grau. Se fosse lá no monômio, você saberia que seria do grau 2. Por quê? Porque eu somaria esse mais esse. Então, o grau aqui, ó, é simples, gente. É 2. Por quê? Porque você vai somar, ó, aqui vale 1 e aqui vale 1. Então, 1 mais 1, ó, deixa eu botar aqui, ó. 1 mais 1 é 2. Então, o grau desse monômio aqui é 2, que corresponde ao polinômio também de grau 2. Entenderam? Então, fica bem fácil nós resolvermos esse grau de um polinômio. Gente, agora nós vamos ver as operações com polinômios, tá? Aqui não vai dar para a gente ver as 4, porque senão vai ficar muito grande. Mas a gente pode ver pelo menos a adição, tá? Nós vamos ver aqui operações com polinômios. Operações com, deixa eu anotar aqui, polinômios, tá bom? Então, operações com polinômios. Num caso, ela pode ser válida até para adição e subtração. Por quê? Porque quando você for somar ou subtrair um polinômio, gente, você faz também pela questão como nós fizemos lá da redução de termos semelhantes. Entenderam? Então, por exemplo, tu tem esse polinômio aqui. Vamos supor que esse polinômio A seja 3x ao quadrado mais 2x. E tu tem um polinômio B, 2x ao quadrado mais x. Então, vamos indicar a soma de A mais B dessa seguinte maneira. O que que acontece? Você vai pegar 3x ao quadrado mais 2x mais 2x ao quadrado, olha só, e mais x, certo? Se tiver com parênteses, você elimina. Tem que ter muito cuidado quando tiver com parênteses, porque às vezes também a gente tem que fazer jogo de sinal. Nesse caso aqui, como é soma que eu quero, então vai ficar tudo assim, ó. E agora, professor, como é que eu expresso essa soma de A mais B? É só você pegar os termos semelhantes, ó, que no caso é o 3x ao quadrado e o 2x ao quadrado, que vai dar quanto? Vai dar 5x ao quadrado. E 2x mais x, ó, vai ser mais 3x, entendeu? Então, a soma desses dois polinômios, ela vai ser expressa por 5x ao quadrado mais 3x. Da mesma feita, vale a adição. Se for na adição, ó, você coloca o parênteses. No caso aqui, ó, eu quero A menos B, professor. Então, você coloca entre parênteses, porque a gente vai mudar o jogo de sinal, ó. Vai mudar os sinais aqui, ó. Então, fica menos, ó, 2x ao quadrado mais x, ó. Percebam que eu coloquei entre parênteses aqui, ó. Quero chamar a atenção de vocês. Então, você repete esse 3x ao quadrado mais 2x, mas a gente tem que fazer o jogo de sinal, ó.
Menos vezes mais vai dar menos 2x ao quadrado. E menos vezes mais vai dar menos x, ó. Quanto é que vai dar agora esse resultado, pessoal? Pega os semelhantes, ó, que no caso é 3x ao quadrado e o 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Conserva o sinal do maior e subtrai. No caso, 3 tirar 2, só sobrou 1, que você só pode deixar x ao quadrado. Entenderam? Positivo. Por quê? Porque o sinal do 3 tá positivo, ó, tá? E aqui, professor, você tem mais 2x e com menos x só sobra menos x. Olha aí, ó, só fica menos x. Então, a subtração fica x ao quadrado menos x. E a adição fica 5x ao quadrado mais 3x. Entenderam? Não fica muita dificuldade, não. Gente, eu vou passar para vocês aqui a atividade da página 77. Anotem as páginas 77, 78, 79, tá? 79 e 80. E 81, tá? Eu vou passar essas páginas. Só questão fácil, tá bom? 79 até 81. Aí na próxima aula a gente vê, nós vamos ver a multiplicação e divisão, beleza? Por hoje tá bom. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida eu tô por aqui.